capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9, os irmãos podem ficar assentados. A partir do verso 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente fosse dar um título para a mensagem de hoje, nós colocaríamos que Deus nasceu, né? O Eterno teve um princípio. Não que ele precisou ser criado, que a partir do momento da história Deus necessitou ser criado, não. Mas ele nasceu na pessoa de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, encarnou e habitou no meio de nós. E Deus nasceu e teve alguns propósitos e finalidade pela qual Deus nasceu na pessoa de Cristo Jesus. O Deus Filho habitou no meio de nós, se fez carne, se fez servo, padeceu, morreu, ressuscitou e agora está assentado à direita de Deus, como nosso sumo sacerdote, conforme diz a carta aos Hebreus. A gente vai entender um pouquinho também sobre isso. O nascimento dele teve uma finalidade. O nascimento de Jesus apontava para a morte de Jesus. Um negócio meio esquisito, né? O nascimento de alguém que já apontava para a sua morte, né? Todos nós nascemos e nosso nascimento não aponta para a nossa morte, mas o nascimento do Messias, o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do nosso Redentor apontava para a sua morte. E a gente vai entender a causa pela qual o seu nascimento apontava para o seu fim, que era a sua morte. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus nasceu porque nós éramos e somos pecadores. Necessitávamos de um Salvador, necessitávamos de alguém que nos representasse diante de Deus, e na humanidade não foi encontrado alguém digno ou alguém justo, capaz o suficiente, que pudesse nos representar diante de Deus. Moisés, quando estava libertando o povo do cativeiro do Egito, ali agora atravessando no meio do mar, no meio do deserto, Moisés era o mediador entre o povo e Deus. Moisés era aquele que intercedia pelo povo. Mas Moisés não foi o suficiente. Moisés não foi achado diante de Deus um homem digno que pudesse sofrer e padecer e perdoar o pecado do povo. Moisés intercedeu pelo povo por diversas vezes. Moisés intercedeu, clamou, e Deus ouviu a intercessão de Moisés. Porque diversas vezes Deus quis matar aquele povo no deserto, mas Moisés intercedeu pelo povo. E Deus ouviu, Deus atendeu, e Deus perdoou o povo por causa da intercessão de Moisés. Mas Moisés não foi o suficiente. Os outros homens bíblicos também não foram o suficiente. Necessitava de ser alguém puro, perfeito, sem pecado, sem culpa nenhuma, sem mancha nenhuma. E a gente vai ver isto em Gênesis, quando a Bíblia diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente vai ver que Cristo Jesus foi anunciado ou pré-anunciado desde o início, desde a criação, desde o livro de Gênesis, que significa princípio, até no decorrer dos outros livros bíblicos. A gente vai ver que Jesus foi sendo anunciado. E Jesus não foi só aquele que foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente, mas era aquele cordeiro que Deus estava ali tirando vestimenta do cordeiro e vestindo Adão e Eva para cobrir a sua nudez por causa do seu pecado. A gente vai ver também no livro de Gênesis que Isaac era um tipo de Cristo sendo prefigurado, porque Isaac estava ali no Monte Moriá para ser sacrificado, ser oferecido a Deus, através de seu pai Abraão, né? Mas a gente vai ver que lá no Monte Moriá, Deus providenciou o cordeiro.
O cordeiro apareceu, Isaac não foi morto, Abraão ficou tranquilo, Abraão descansou, porque Deus assim providenciou o cordeiro. Porém, no Calvário, no Gólgota, Deus não providenciou o cordeiro. No Calvário, Jesus foi o cordeiro. No Calvário, Jesus foi o cordeiro que estava sendo morto pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado.